Estamos ao vivo para mais um episódio da série Transborde o Seu Melhor com Isabela Camargo. Vamos falar sobre burnout, saúde social e muito mais. Vou conectar a Isa aqui. Agora sim! Vamos lá. A gente tentou conectar pelo LinkedIn, YouTube, acabou que deu um pequeno problema técnico, mas seguiremos aqui. O importante é a gente poder ter essa conversa, a gente trocar essa ideia sobre um tema tão importante que é o burnout e a importância da saúde social nas nossas vidas. Então, estou aqui com nada mais, nada menos do que a Isabela Camargo. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa live da minha série Transborde o Seu Melhor, que tem o objetivo da gente levar o nosso melhor, a gente realmente poder impactar vidas com a nossa história. Você que é uma referência no jornalismo brasileiro e que hoje tem uma missão linda, né, e tão importante de, através de uma dor, levar uma mensagem extremamente importante para todos que estão sofrendo com, eu diria que uma pandemia de saúde mental que a gente vem vivendo. Eu estive por 20 anos em grandes multinacionais e o burnout me parou e foi uma dor muito forte, mas isso acabou transformando a minha vida e eu tenho essa missão de também levar essa mensagem para o maior número de pessoas, para a gente realmente poder salvar vidas, né, se possível. Sim. Muito bem-vinda. Obrigada, Caio, pelo convite. Importante que depois isso conteúdo vai ficar salvo, né? Para que você possa replicar para toda a sua audiência. O curioso é que o assunto burnout nos aproximou. Aí nós nos conhecemos pessoalmente no SXSW. E lá o tema sobre saúde social, acho que não só me impressionou, mas te impressionou também, impressionou muita gente, né? Em busca de inteligência artificial, acabou se deparando com o tema saúde social, o que eu achei maravilhoso, porque sem saúde social a gente não usa nenhuma ferramenta. Você pode estar, então, falando da melhor inteligência artificial, mas se você não tiver saúde para usufruir, de nada vai adiantar. Eu tava te ouvindo e você comentou, né? Com a dor fez missão. Ô, Caio, se a gente parar para pensar, muitas invenções surgiram a partir de dores vividas. Thomas Edison mesmo desenvolveu a lâmpada do jeito que a gente conhece hoje porque ele queria aumentar o tempo de horas acordado. Né? Se a gente, me veio aqui agora o Sim, seu total. Thomas. Hã? Com certeza. Então, se você parar para pensar, é, quando nós estamos falando, né, apesar de um desafio, apesar de uma dor, a gente inova, a gente vai buscar recursos para fazer dessa situação a melhor possível, não só para você, mas para outras pessoas. Então, que bom que a gente pôde transformar, ressignificar, né, as nossas dores, o que aconteceu conosco. Porque, olha, se você parar para pensar e olhar para a história de grandes empreendedores, todos se desenvolveram a partir de um problema vivido. Perfeito. E a gente vê que isso é presente há muito tempo, né? Então, assim, muitas invenções, assim como muitas empresas, e hoje no digital, né, que eu tô, né, nesse mundo agora, depois de ficar muito no offline, e a gente vê que a maioria dos infoprodutos nascem a partir de dores do consumidor, né? Como que a gente realmente transforma, e para mim fica cada vez mais nítido do que isso tem a ver com o que Deus trouxe, que é o nosso propósito, né, para cada um. E muitas vezes Deus realmente utiliza a nossa dor, que é o que a gente consegue superar e como a gente consegue passar por esse obstáculo para impactar vidas. Dentro da minha mentoria, Isa, de propósito, né, eu trabalho identidade, propósito e comando, tem um exercício que eu faço que chama História da Vida. E eu peço para o mentorado olhar a perspectiva da vida dele, desde que ele nasceu, os marcos positivos e os marcos negativos, né, e marcar quais são esses marcos nessa história da vida. E é muito comum você ver que as pessoas, que a grande maioria que tem grandes dores, depois vem grandes conquistas. Eu falo que é a Exato. catapulta, vem algo que te joga para cima. Ao contrário de pessoas que acabam tendo uma vida um pouco mais estável, e que sim, elas acabam controlando melhor e não têm grandes dores, mas elas também não têm grandes conquistas, né? Então, como que a nossa dor realmente nos mobiliza para, né, impulsionar a gente, né, para além do que a gente imaginava? Para progredir. Vamos usar a palavra progresso. Perfeito. Né? Evidente que quem estiver nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, e está vivendo a dor,
está vivendo de fato, né, a latência da dor, acha um absurdo o que nós estamos falando. Né? Ou seja, é impossível que haja algo positivo no que eu estou sentindo. Mas o que eu posso dizer para você é que, sim, muito em breve, quando você reconhecer a origem da dor, como você pode superá-la, não significa que você vai. Significa que você vai descobrir como você pode superá-la e depois vai ser uma decisão, né, para você fazer as escolhas e renúncias para ter de fato a superação. Aí sim você vai conseguir reconhecer essa fala do Caio que sim, a partir de grandes dores nós podemos ter grandes conquistas, Caio. Para isso eu preciso de saúde mental. Perfeito. Enquanto eu não recuperar a minha saúde mental, eu sempre estarei vendo a situação como problema e nunca como oportunidade. Oportunidade. Mas Perfeito. é à medida que eu melhoro o meu estado geral de saúde, eu consigo ver os aprendizados. Perfeito. E você sabe que, assim, para mim, né, o meu processo de burnout, eu sempre tive essa característica de ser, eu diria um workaholic que com o tempo foi descobrindo que tinha que equalizar, e aí eu consegui até controlar isso de uma certa forma, mas eu sempre tive a sede de entregar além. Então, eu sempre fui aquela pessoa que eu subia minha régua, eu queria sempre ir além das minhas entregas. E eu inclusive, pela ignorância sobre o burnout, né, eu tinha na minha cabeça que burnout era uma coisa que nunca aconteceria comigo. Porque imagina, burnout é para quem não aguenta o tranco. Eu usava isso na minha cabeça, né, não externava isso. E num momento onde eu me deparei com uma decisão que aconteceu, que foi a compra das marcas que eu cuidava, né, como head de marketing, e uma empresa comprou essas marcas, eu fui transferido para um ambiente tóxico, um ambiente onde eu lembro que eu cheguei, para mim era uma sensação de que as pessoas pareciam zumbis, assim, naquele processo de produção, e que você falava, cara, cadê o cuidado aqui? Mas eu ainda achava, assim, que eu seria a pessoa que, por ter sido sempre reconhecido como um bom líder, eu teria esse papel nessa empresa de levar a transformação. Eu falei, não, vou ajudar nesse processo da cultura. Aqui a gente consegue resolver. A partir do momento que eu comecei a ser engolido por essa cultura, eu fui aceitando muitas coisas que eu sem perceber, eu fui falando, não, é tudo bem, isso aqui depois eu arrumo. Não, isso tudo bem, isso aqui depois eu conquisto. Não, tudo bem. E aí quando eu me vi, eu tava tendo insônia, tendo crises de bipolaridade ou de, né, alterações de humor. Eu fui tendo muitos comportamentos que eu fui percebendo que eu tava, assim, que não eram normais. E cada vez mais o senso de falta de pertencimento, né? Que é o lance de, putz, o que que eu tô fazendo aqui? Para que que eu tô aqui? E aí esse questionamento até um dia que eu realmente explanei. E aí eu precisei de dois diagnósticos para acreditar que eu estava em burnout. Eu precisei ir numa médica e ela falar que eu estava. Depois eu falei, tá, deixa eu conversar com a minha psicóloga que me conhece mais. Na esperança de que a minha psicóloga, olha que doideira, eu me boicotando, esperando que ela fosse. Tanto que eu não falei para ela que eu tinha tido um diagnóstico médico. E aí eu fiz a consulta com ela e é óbvio que o diagnóstico foi o mesmo. No meio da consulta eu já comecei a chorar e já comecei né, a realmente perceber o meu estado, né, e aquilo externou de uma forma muito forte. E aí eu precisei realmente entender que eu estava. E aí eu precisei entender que eu tinha que parar, porque era outra coisa que eu falei, não, mas calma, eu acho que eu seguro mais 15 dias. Exato. É bem E aí, isso. e eu precisei entender. E aí, para minha surpresa, quando eu fui falar com o RH para falar, eu não posso voltar, o RH falou, a gente já está acostumado, é isso mesmo o processo. Olha isso. Estamos acostumados já com esse diagnóstico e o processo é esse mesmo, você tem que parar. Então, assim, meio que normalizando a situação. E eu falei, meu Deus. E te ofereceram férias? O que que eles fizeram? Não, a minha psicóloga e a médica me pediram para, no meu caso, ficar 30 dias afastado. Eu, na empresa anterior, com certeza teria o suporte emocional da empresa, teria todo o cuidado da empresa, tanto que na outra empresa eu nunca tinha visto ninguém ter burnout. E nesse caso, não, e pelo contrário, eles me afastaram os 15 dias, falaram que eu teria que entrar os 15 dias, e os outros 15 dias teria que ainda ir para o INSS, que a gente sabe Sim, que tem toda aquela burocracia e acaba te deixando ainda mais. mais doente. Exatamente. É, o que muitas empresas acabam fazendo após o diagnóstico de síndrome de burnout é te oferecer aquilo que já é o seu direito. São férias. E aí não vai ser férias para você se divertir, ter um momento de lazer, enfim, fazer o que você quiser. Não. É para se recuperar.
de um problema que foi causado pelo período em que você trabalhou. Então, se o seu tempo de recuperação for para recuperar a sua condição para depois voltar ao mesmo estilo, cuidado, sabe? Então, isso é uma coisa muito, muito cruel. Né? As empresas vão te oferecer o que já é seu direito, e você fala, nossa, então vou sair de férias. Será que isso já não era já o devido, né? Ou seja, há quantos anos você está sem férias? Ou há quanto tempo você não está usando as suas férias para descansar e só para recuperar a sua saúde? Quem está errado, Caio? A pessoa que tira férias ou a empresa que te oferece férias como se fosse um bônus, sendo que faz parte dos seus direitos? Então, é muito delicado quando a gente fala sobre a recuperação da síndrome de burnout, porque é comum pessoas doentes dizerem, né, eu estou usando até pessoas, mas os líderes doentes dizerem para os seus liderados que no fim de semana já passa. Né? Eu Ah, ouvi, eu ouvi, inclusive, né, da pessoa que me desligou, que tinha passado um fim de semana no hospital e que tinha se recuperado. Impossível, porque o dano ele é causado por muito tempo. Então a recuperação não é rápida. Eu, inclusive, depois do meu diagnóstico, uma conhecida na época, hoje minha amiga, me disse, Isa, no estado que você está, pelo que eu já estudo, são 4 anos. Aí eu, claro, pensei, que absurdo, que pessoa lenta, eu vou me recuperar muito mais rápido. 4 anos, imagina. Então, é evidente que você vai tendo melhoras gradativas, mas recuperação total demora bastante. e o que eu também pude constatar, né, Isa, porque a partir do momento que eu tive, você começa a estudar. Eu te Sim. encontrei assim, eu já te conhecia, mas eu realmente fui entender a sua missão e fui ver todos os seus vídeos. E eu fiquei realmente, eu fui procurar pesquisar muito, porque eu realmente entendi essa missão de levar isso adiante e ser voz nesse assunto. E, e foi buscando essa informação que eu vi que os efeitos são a longo prazo. Eu costumava falar que eu me recuperei em 30 dias. Mas não, eu entendo que tem sequelas e que pessoas que não realmente param e não se cuidam, a tendência é que volte e volte pior. E que ela, quando volta, volta num estado ainda pior do que o que aconteceu, né? Sim. O segundo diagnóstico é muito pior que o primeiro. O segundo diagnóstico da síndrome de burnout é muito pior que o primeiro. Porque após o primeiro, após uma rápida recuperação, você volta ao mesmo estilo de vida insustentável anterior. Até que você quer provar para si, para sua família e para as pessoas ao redor que, ó, você tá firme. Você voltou pro jogo, né? E você não vai admitir assim tão rápido que você voltou com limitações. Então, depende da perda de funcionalidade, demora muito. Eu fiquei muitos meses sem conseguir dirigir, mas o pior foi sem conseguir compreender texto. Então, se eu pegasse um texto aqui, tá? Vou pegar aqui qualquer um aqui, ó. Se eu pegasse um texto assim, eu grifava muitas vezes com cores diferentes. Cheguei até a levar para o neurologista que me atendia, o doutor Fernando Gomes, e eu mostrei assim para ele, assim, doutor, eu não consegui entender esse texto. Como é que eu, como jornalista, não consigo compreender um texto? E ele disse, Isa, olha, vamos aguardar que pode ser que você recupere. Pode ser que você recupere, ou seja, as sequelas elas podem ser momentâneas ou não. Vai depender, né, de muitos fatores para essa informação ser confirmada. Mas é importante até você esclarecer, Caio, que com o diagnóstico da síndrome de burnout você perde funcionalidade. Então, não é cansaço, não é esgotamento. Burnout é dano existencial. E que, na minha tese, né, que eu venho pesquisado já há muitos anos, a gota que transborda o copo chama-se assédio. Então, você entra num período de negligência ao cansaço, aí você chega no esgotamento, você continua neste mesmo processo, vive uma situação com características de assédio. Pronto, essa é a gota transborda o copo. Perfeito. E perfeita a sua colocação, porque eu inclusive falo que não foi a época da minha vida que eu mais trabalhei em termos de carga de trabalho. Hum, Então não é só sobre a carga de trabalho, é sobre o. Para mim foi muito claro isso. A partir do momento que eu mudei de ambiente e eu ainda relutei para conseguir entender que aquele ambiente não era um ambiente legal. Enfim, e aí eu tive que passar por várias situações para realmente chegar nessa estafa. E é muito importante a gente falar que, infelizmente, a gente vive num país
em desenvolvimento, com altíssimo índice de desemprego, e que tem muitas pessoas que passam anos em uma situação extrema, com medo de eu não posso perder meu emprego, eu sustento minha família, como é que eu faço? Então, assim, é realmente uma situação muito complicada. E aí eu acho que a NR1, que saiu agora, tende a ser mais né, acho que tende a ser mais uma, não, acho que tende a ser uma importantíssima ferramenta para as organizações realmente começarem a entender que é sobre você, não é só sobre, é óbvio que é sobre você cuidar das pessoas, mas se a gente for olhar para uma perspectiva financeira, é sobre você cuidar também dos seus talentos, são as pessoas que normalmente têm burnout, são as que entregam o melhor resultado, são as pessoas que performam melhor, né? Os Exato. estudos, eu vi um estudo da Gallup que falava isso, que os Sim. talentos das empresas são quem primeiro estouram. Então acho que é interessante trazer todas essas ferramentas para entender o impacto disso, né? Sim, deixa eu anotar aqui, deixa eu então agora de trás para dessa conversa para anterior. É, sobre a questão de quem performa mais, tem um TEDx, se vocês quiserem assistir, de um estudo em que mostra o que acontece quando você coloca super chickens, ou seja, galinhas altamente produtivas juntas. O resultado é chocante, não posso falar. Isso foi inclusive um tema de TEDx. Se você colocar TEDx Super Chickens, vocês vão ver esse estudo e aí vocês vão ver o que acontece quando você coloca as galinhas altamente produtivas juntas, tá? Sim, quem ama o que faz tem muito mais chance de desenvolver não só a síndrome de burnout, mas de ter um AVC, de ter um infarto. É porque o burnout é uma das consequências do que nós estamos falando. Não é a consequência, é uma das consequências. Uma outra coisa que você disse que eu achei curioso é porque outro dia um entrevistador me perguntou: Mas Isabela, quantas horas você trabalhava quando você teve? Eu falei assim: curioso que não era o número de horas. Eu trabalhava cerca de 8 horas. O problema é o que eu fazia dentro dessas 8 horas. Eu trabalhava por quantas pessoas? 3. Tinha tempo de banheiro entre uma entrega e outra? Não. Tinha tempo de alimentação entre uma entrega e outra? Não. Tinha tempo do cérebro processar para você improvisar, né, um conteúdo de alto impacto? Não. Então, não tem a ver com o número de horas, tá, Brasil? Tem a ver com o que você faz nas horas. Então, eu concordo com você, Caio. Agora, para este celeuma que você trouxe, né, que a turma fala, nossa, mas eu preciso. Eu tenho responsabilidade financeira, evidente. Uma pessoa que é idealista profissionalmente, ela não vai é, entrar em ciladas e não pagar as contas. Então, ela tem a responsabilidade, ela tem um comprometimento com as entregas, ela tem responsabilidade com as questões financeiras. O ponto é, Caio, a gente tem medo de viver luto voluntário. Isso é muito sério. A gente tem medo de perder o vínculo com algo ou com alguém que, por mais que tenha sido bom ou ainda esteja aparentemente bom, a gente tem medo de propor um luto voluntário, ou seja, encerrar um ciclo. Por ter medo de encerrar um ciclo, eu espero que alguém encerre por mim. E aí eu vou viver um luto involuntário. Eu olho sob perspectiva da minha vida e outras pessoas que eu atendo nas palestras, inclusive, e nos letramentos. Hoje, uma das coisas que mais me deixa emocionada é quando alguém me escreve, aconteceu recentemente, uma pessoa me disse assim, Isabela, eu pedi demissão, eu queria que você fosse a primeira pessoa a saber. E aí, na hora, eu fiquei feliz. E aí, eu fui também, né, entender por que eu estava feliz com aquela mensagem. Eu não estimulo as pessoas a pedirem demissão. Eu, Isabela, estimulo as pessoas a tomarem decisão. Se nessa decisão você vai pedir demissão, ok. Agora, se você continuar naquele pensamento do não posso encerrar um ciclo porque eu tenho contas para pagar, pode ser que você tenha que pensar nisso depois sem saúde. Então, o meu convite sempre é: tome decisões quando você tem saúde. Porque tomar decisão sem saúde ou para entrar com o seu benefício no INSS vai ser bem pior. Então é uma questão de muita maturidade, Caio, para você reconhecer. Será que esse ambiente que eu tô é para... Não é para mim. Achei que era.
tinha uma ideia equivocada sobre esse lugar, sobre essas pessoas. E como é que eu descubro como é o ambiente? Estando nele. Porque um monte de gente pode me falar uma série de coisas, mas eu provavelmente posso me adaptar ou não àquele ambiente. Né? Perfeito. Então você pode, inclusive, concorrer a uma vaga. Ah, aconteceu isso comigo. E, inclusive, aí em Brasília, onde você está, né, eu fui a convite do ministro de Ciência e Tecnologia para fazer um determinado trabalho. Eu, super idealista, falei, uau, é para mim. Quando eu cheguei, eu entendi, esse ambiente não é para mim. E aí eu me retiro. Ou seja, eu já tinha já condições de tomar decisão. Percebe? Então, por medo de promover um luto voluntário, luto é perda de vínculo, tá, gente? Não é só com perda de vida. Por medo de promover um luto voluntário, eu vou viver os lutos involuntários. E, para fechar, muitas pessoas, por não terem tido educação financeira, e aí acabam culpando pais, governo, né, o técnico do time, ao invés de buscar esse conhecimento, reclamam do que não tiveram. Então, o meu convite também é para que, se você quer fazer uma transição com planejamento financeiro, você consegue, então, mudar o seu presente. Então, não estou dizendo que a partir de hoje, então, eu começo a planejar, eu vou conseguir equalizar minhas contas e está tudo resolvido. Não é de um dia para o outro. Mas é de um dia para o outro que você pode tomar a decisão e começar a praticar um novo modelo de vida. E Perfeito. parar de reclamar do que você está vivendo e vendo as oportunidades. Por quê, doutor Caio Hernandes? Ao mesmo tempo em que você tem um número grande de desempregados no Brasil, você também tem um número gigante de apagão de mão de obra. Então, do que nós estamos falando? Eu estou com medo de ficar sem emprego? Eu tenho que ficar com medo de ficar sem saúde. Porque se o que eu estou fazendo estão me ameaçando, inclusive, que é aquele assédio mais adoecedor, né? Que é aquele bem sorrateiro. Então, se a vaga que eu estou tem muitas pessoas querendo, poxa, então eu tenho capacidade para buscar habilidades que eu ainda não tenho para uma vaga que está faltando gente. Perfeito. E você sabe uma coisa que me chamou muita atenção, Isa? Que quando, como eu falei, né, quando eu cheguei nesse ambiente novo da empresa que comprou, enfim, foram 1.000 pessoas transferidas para essa outra empresa. E quando eu cheguei e tive essa percepção, eu normalmente fazia muito isso quando eu mudava de área de empresa. Eu fazia logo uma entrevista com umas 25 pessoas mais importantes ali que eu tinha que conhecer para ir sentindo, para conhecer mesmo, não era sobre trabalho, era sobre conhecer as pessoas, gerar conexão. E eu comecei a perceber já ali que as pessoas falavam, cara, se você está achando que é por conta do processo de M&A, né, de Merger and Acquisition, que as pessoas estão assim, com essa expressão e com esse sentimento, Sempre foi. sempre foi. E aí isso já Cultura. era um sinal. E aí começou a me chamar a atenção depois, eu fui fazendo uma reflexão, aí aconteceu tudo, eu tive o burnout, eu fui fazer uma reflexão de que as pessoas que estavam naquela empresa, que ficavam, porque tinha um turnover alto, né, rodava muito o número de funcionários, que é uma característica de empresas que têm um ambiente tóxico. As que ficavam eram pessoas muito gratas e era normalmente o primeiro emprego, ou seja, as pessoas não tinham ideia de que existia um ambiente melhor do que aquele para trabalhar. Repete. As pessoas, elas que estavam, que ficavam na empresa, que tinham mais tempo de empresa, eram pessoas que estavam lá no primeiro emprego. Então elas não conheciam outro ambiente que não aquele. E por isso que elas Exato. se sujeitavam a aceitar o que acontecia e gratos ainda. Então eles Sim. viviam numa intensidade de trabalho, viviam trabalhando, sei lá, 10, 12 horas por dia num ambiente tóxico com um líder que, enfim, mas não sabiam que existia outra coisa melhor fora. Então na cabeça delas aquilo era o mundo corporativo. É. É curioso, porque depende também da geração e da idade e da necessidade, as pessoas vão ficar numa condição insustentável achando que aquilo é o adequado. Vamos lá, gratidão não é prisão. Né? Eu ser grata a um ambiente, a uma oportunidade. Eu, por exemplo, vivi isso na Band, por exemplo. Né? A Band foi uma escola tremenda para mim. E aí, aí, anos depois de Globo e tal, eu voltei a trabalhar na Rádio Bandeirantes, mas o Grupo Band. Então vamos lá, o Grupo Band. Eu tenho extrema gratidão até hoje. Falo deles o tempo todo.
Uma coisa é a minha gratidão. A outra coisa é, depois de tudo que eu vivi e aprendi, Caio, eu estava fazendo um horário na Rádio Bandeirantes, que era o prime time, super legal, nossa, o horário mais importante da grade da rádio. Só que estava sendo uma prisão porque, com aquele meu comprometimento, eu não podia realizar outras coisas que a vida estava me mostrando. Então, eu estava deixando de ser apenas uma apresentadora, né, de notícias, para ser uma educadora em saúde mental. Então, eu tive que fazer uma escolha. Poxa, eu tenho gratidão por esse grupo, é segurança financeira, mas a vida já me apresentou que as minhas habilidades de comunicação devem servir agora um outro caminho. Esse exemplo é bem bom. Então, sou grato até hoje. Perfeito, mas não Mas preso. se eu fico, né, numa prisão por ter gratidão, aquilo também é me adoecer. Então, eu fico bem feliz de poder ter tido essa consciência, sabe? Perfeito. E aí a gente, né, e aí quando né, depois dessa busca toda, eu queria muito falar com você. A gente teve esse encontro na XSW que a gente falou, e aí eu queria entrar nesse ponto porque para mim chamou muita atenção. Como a gente tem uma clínica de saúde e beleza aqui em Brasília, a gente cuida de saúde integrativa também. A gente foi com esse viés de olhar tendências da profissão, tendências do futuro, até para trabalhar minhas mentorias e temas relacionados à saúde. E quando a gente chega à primeira palestra que a gente vai, que era uma palestra inclusive do Boticário, né, Hum. lá em Austin, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a XSW é uma das maiores feiras de inovação, tecnologia e tendências do mundo. E já o próprio Boticário trazendo. Caio, ficou mudo para mim. Voltou? Voltou. Perdão. Palestra sobre inteligência artificial, né? Em várias outras palestras, estava comentando, né, que tanto na do Boticário quanto em quase todas que a gente ia, entrava a pincelada sobre você aí que está com medo de inteligência artificial, aprenda a usar a inteligência artificial para ser mais produtivo e use a sua ambiência, né, o lugar, as conexões que você faz para potencializar quem você é e fazer com que isso faça a diferença no que você vai fazer. Então, assim, foi muito interessante ver, assim, como que realmente, para mim, ô Isa, a grande mensagem do SXSW foi a grande tendência é você ser você. Porque você sendo você e podendo ser você, você consegue gerar um valor que a IA nunca vai gerar, que é conectar você com uma outra pessoa e aí disso sair um processo de simbiose gera uma ideia, uma outra coisa que a IA não vai conseguir fazer por ninguém, né? E como que e muito feliz de ver num fórum desse vir o tema de saúde mental, saúde social, foi É, incrível. é, eu fiquei feliz também, assim como você, e especialmente quando a gente decupa, então, apura o que é saúde social. Saúde social é saúde mental mais empatia. Perfeito. E como que a gente está? Sem saúde mental e sem empatia, porque a gente está cansado. A gente está sem bateria social. Eu tenho falado muito sobre isso nas empresas, né? Ah, legal. Então, saúde social é saúde mental mais empatia, legal, você já sabe. Então, vamos lá. O que que é saúde mental? Aí depois, o que que é empatia? Você precisa de saúde mental e empatia para liderar pessoas? Vamos ver. Aí eu começo a destrinchar. O que que você tem que fazer para engajar o seu time? Você precisa engajar pelo exemplo. Como é que tá a sua energia para isso? Alta ou baixa? Baixa. Então, tá faltando energia para você. Então, como é que você quer que a sua equipe seja de um jeito que nem você tem condições de promover o que você quer? Aí a turma pira. Então, quando você vai, então, se aprofundando, quando você sai da superfície e vai entendendo o quanto a gente precisa, líder ou liderado, ter saúde mental mais empatia, aí a ficha cai. Aí você fala, nossa, então é isso, né? A Érica está dizendo aqui, líderes despreparados adoecem pessoas. Sim, líderes doentes têm equipes adoecidas. Né? Isso é geral? Depende também, porque tem muita gente reclamando de ambiente tóxico quando não tem um estilo de vida saudável. Ou seja, eu estou reclamando do ambiente, mas eu sou o componente tóxico.
né? Eu tenho comportamentos tóxicos. Então você tem de tudo. Você tem desde pessoas que têm vários benefícios, vários recursos para se cuidar e não o faz, por N questões, porque acha que não precisa, porque isso, porque aquilo e tal. Ao mesmo tempo também que você tem muitas pessoas conscientes de que estão fazendo o seu máximo, pedindo reconhecimento e não tem. Então você tem os dois cenários. Perfeito. Generalizar tudo é bem ruim. Mas eu concordo que, na maioria, Érica, líderes despreparados, né, líderes adoecidos, adoecem pessoas. E você falando, trazendo esse ponto, Isa, me vem muito. Sempre que eu falo, tem algumas pessoas que falam, mas também é a culpa de quem sofreu, no sentido da pessoa também não saber falar não. E eu acredito que sim. Óbvio que né, não, a gente é difícil esse lance de culpa, mas em cima do que você está trazendo sobre como a pessoa cuida dela mesma, então quando você vai olhar para sua vida e como que você está equilibrando corpo, mente e espírito, mas acima de tudo, quais são os nãos que você dá? Né? A pessoa que normalmente quer desempenhar esse papel de, eu tô entregando mais, e aí eu sou reconhecido por entregar mais, naturalmente a pessoa que é o meu líder me dá mais coisa, porque sabe que pode contar comigo, eu aceito e vira uma bola de neve. Então eu falo que é sim também um processo de consciência da gente aprender a falar não. Sim. Caio, aqui no Brasil, a gente tem por hábito criminalizar a vítima. Então, uma jovem é estuprada, mas porque estava de saia curta. Mas porque estava no horário 10 da noite. Então você criminaliza a vítima. A pessoa Uhum. teve um diagnóstico, mas é porque ela não sabe dizer não. Mas é porque isso. Mas porque aquilo. Eu me lembro quando eu fui assaltada na porta de casa, né? E eu morava num apartamento em que eu tinha que esperar o portão abrir. Olha que curioso, eu tinha que parar, esperar o portão abrir. No que eu espero o portão abrir, veio o bandido, né? Colocou a arma, e eu dei o carro. Eu nunca me esqueço um chefe que eu tinha na época, que ao saber do que aconteceu, falou, mas você também deu mole, né, Isabela? Mas como que eu dei mole? Como assim? Né? Então, assim, se eu tô esperando o portão abrir, você quer que eu faça o quê? Que eu bata no portão, dê ré e a pessoa tira, ou seja, então você vê, é criminalizar a vítima. Mas vamos lá. Como é que então, sabendo disso, eu como indivíduo faço a minha parte, cara? Acho que esse é o maior, a maior mensagem que a gente pode deixar aqui. Se eu já sei que eu não mudo fora, eu só ajusto dentro. Se eu já sei que o ambiente em que eu estou tem esse tipo de conduta, a decisão é minha de mudar ou não. E aí, de novo, ou eu encerro o ciclo com saúde, busco recursos, habilidades, fazer um planejamento mínimo financeiro, reduzo o custo, família, olha só, nós vamos ter que mudar uma série de coisas. Ou eu faço isso voluntariamente, ou eu vou ter que fazer depois involuntariamente. Essas decisões serão melhores tomadas com saúde mental. Sabendo que você não cabe mais naquele lugar, ou seja, que você está se encolhendo para caber e toda vez que você faz isso você vai adoecer, o não, você só vai conseguir, ou seja, os seus limites, você só vai conseguir definir quando você está com a saúde mental em dia, porque aí sim você pratica o autocuidado. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso de autorresponsabilidade primeiro, para buscar autoconhecimento. Mas quando, Isabela, é um curso que eu faço? Não, é todo dia. Autorresponsabilidade é todo dia. Autoconhecimento é todo dia. Para você praticar o seu autocuidado todo dia. Então não adianta eu ter uma fala vazia de autocuidado, como se eu pudesse comprar no mercado. Não, é todo dia, é decisão diária. Aí, doutor Caio, eu consigo dizer com mais certeza e firmeza, agora não. Dessa vez eu não posso. Eu convivi com várias pessoas na TV que tinham comportamentos que eu achava, nossa, que coragem. Hoje eu olho para este exemplo especificamente, nem é um exemplo saudável já é um perfil que eu já sei que não quero ser uma outra parte que eu conheci. Mas essa que eu conheci me mostrou que, olha só,
É por isso que as pessoas respeitam ela, porque ela Isso é sabe igual, né? dizer agora não. Então, quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. E eu vivi isso na pele. É, Eu, um, era, eu tinha ótimos relacionamentos onde eu trabalhava. Muitas pessoas, inclusive, eu nutro, sabe, muito amor até hoje. Mas eu descobri que, ao estar dizendo sim para todos os pedidos, eu achava que me respeitavam. Não. Podia até ser que gostavam, né, que gostassem de mim, mas respeito é diferente. o Então você Isma. só vai conquistar o respeito das pessoas para elas não abusarem de você quando você começa a se posicionar. E isso tem que ter saúde mental. Perfeito. Inclusive, uma delas, a Lúcia Leão, que nos conectou, né? Foi quem fez a ponte ali pra gente se conhecer. Tenho muita gratidão por ela, por poder ter essa conexão. Muitas pessoas, né, quando eu falo de você, me falam para contar a história e chama muita atenção. Queria que você pudesse rapidamente só contar esse seu processo, né? Que você teve o burnout ao vivo na televisão e como que foi essa virada para você realmente conseguir entender tudo, respirar depois e dar essa virada na sua vida, né? O curioso, cara, é que eu não falo mais sobre isso, né? Faz 7 anos que isso aconteceu. Eu tento não falar mais sobre isso, mas quando me perguntam, eu tento ser muito sucinta, Perfeito. né? Fica à vontade. Mas para que as pessoas reconheçam no exemplo o que pode acontecer. Um dia normal, Caio. Um dia normal, como todos. É, eu estava falando da previsão do tempo e aí eu esqueci o nome da capital do meu estado. Isso foi perceptível. O que não foi perceptível era o que eu estava sentindo internamente. Então, os olhos ficaram escuros, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram e teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Se naquele jornal, ao vivo, eu tivesse desmaiado, a história teria sido totalmente diferente. O desfecho seria outro, porque o acolhimento seria outro. Mas eu não desmaiei, né, Caio? O que eu fiz? Eu ainda recuperei o fôlego, encerrei aquele jornal, depois ainda fui para mais um, ou seja, só quando acabou meu expediente eu fui ao médico. Aí, sob risco de convulsão. Depois disso, recebi o diagnóstico, tive um afastamento então de 2 meses e 15 dias. E quando eu voltei, Caio, eu fui dispensada no mesmo dia, tá? Esse caso se tornou público, mas não pelo adoecimento, mas pela demissão. Até porque eu fazia 3 jornais todos os dias, então eu estava constantemente na tela das pessoas, e aí, né, quando a pessoa não aparece, fala, ué, o que aconteceu? Entende? Então, o que aconteceu comigo foi isso. Esse é o fato. Né? Agora, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, aí tem uma série de detalhes. O que eu acho que é importante compartilhar aqui com a sua audiência é quais foram os sinais que antecederam o apagão. Porque é isso que a gente precisa, então, trabalhar a educação do tema. O que aconteceu comigo acontece com um monte de gente. E se eu E, também não trabalhasse onde eu trabalhava, esse caso não teria vindo à tona. Mas é muito complicado quando você vê, por exemplo, um hospital que cuida de pessoas e adoece. Então, no caso de uma emissora de comunicação, ter um comportamento que até então trabalhava a favor que isso não acontecesse em lugar nenhum. Percebe? Então, aí a comoção pública ela fica muito maior, porque você está esperando o quê de um hospital que não adoeça as pessoas? Você está esperando o quê? Né, de uma defesa em prol de profissionais que defendem as pessoas. E no meu perfeito. caso, eu fiquei muitos anos defendendo várias pautas que não tinha nada a ver comigo, mas fazia parte da minha profissão. Então, cada dia eu defendo uma pauta, cada dia eu recebo uma missão, vou lá, pego a minha pauta por escrito, né? Enfrento dezenas de desafios e tá aqui, ó, entrego a reportagem. Eu fiz isso por muitos anos. E aí, quando eu vivo a situação com a síndrome de burnout, eu não tinha informação nenhuma. Só que eu precisei buscar informações para me defender diante de todas as acusações que haviam naquele momento. A partir disso é que aí caiu minha ficha. Eu falei, bom, entendi. Então, se eu defendi tantas vezes, tantas pautas, agora acho que eu preciso me dedicar a essa pauta. Até porque, Caio, depois que eu fui dispensada, eu tinha certeza que eu seria chamada para trabalhar em alguma outra empresa.
Porque eu tinha ótimos resultados. Para o seu histórico, para sua. Eu tinha ótimos resultados e ninguém me chamou para trabalhar. Olha só. E aí que eu fui compreendendo que, bom, então, se eu que defendi tantas pautas, ao estar defendendo essa, ninguém está me apoiando, que hipocrisia é essa? Né? Porque eu não tive apoio. E isso é o mais curioso. O que para mim seria muito óbvio, falar a verdade e a honestidade seria um ponto muito positivo, né, para outros ambientes de comunicação. Mas depois que eu recuperei então a minha energia, a minha saúde, eu saio da cadeira de vítima e vou para a cadeira de aprendiz. E aí é quando eu entendo. Ah, tá. Então, só tem um caminho para dentro. Para dentro, aí, jornada de autoconhecimento, terapia, entender quais foram os meus erros também em tudo isso, o que eu aprendi e aí seguir. Então, desde então, eu trabalho a prevenção do burnout e a não banalização do tema. Né? Hoje eu vejo muita desinformação em relação ao tema. Mas tantas coisas já avançaram nesses últimos 7 anos, Caio, e, e de fato o que aconteceu conosco, comigo, com você e com milhares de pessoas é um freio. Então, acima de tudo, a gente precisa dizer que qualquer adoecimento é o seu corpo te dizendo: será que esse é o ritmo que você precisa estar? Dor é mensagem, Caio. Eu descobri isso. Dor é mensagem. Então, para quem tá na dúvida se teve ou se tá tendo, etc., a questão é: o que você está sentindo e por quanto tempo? Isso é bem importante. Né? Vou dar um exemplo aqui muito simples. Tristeza é emoção ou doença, Caio? É uma emoção. Emoção. Depressão é emoção ou doença? É uma doença. Pronto. Se eu não aceito a emoção, eu abro a porta para uma doença. Por isso que eu preciso de educação emocional. Para compreender aquilo que eu estou vivendo. Inclusive, tem um livro aqui ótimo. Eu vou até passar aqui, que é do Neuri Botega. Tristeza transforma, depressão paralisa. Esse é um livro que pode te orientar bastante nesse aspecto. Por quê? Se você sente a tristeza e busca entender, mas por que eu estou triste? Que insatisfação é essa? Será que eu estou alinhado ao lugar que eu estou? Nossa, mas quando eu entrei era tal cenário, agora é outro. Então você tem que se adaptar ao cenário, né? Se você não conversa com a tristeza, Caio, você vai entrando num ciclo de frustração, aí sim vem a depressão. Então, a primeira coisa é reconhecer se o que você está sentindo é momentâneo ou não, se você já está arrastando já há muito tempo. E não esperar que ninguém faça nada por você nesse aspecto. Tá Perfeito. certo? E você trazendo esse ponto, assim, voltamos pro que a gente viu lá na feira de tendências, que é o lance Tá do. bom. Nós Saúde crescemos, social. nós crescemos num ambiente onde a gente foi muito estimulado a desenvolver o QI, Ah, coeficiente intelectual. Né? aham. Então, tem que aprender, você tem que fazer a prova, você tem que crescer. Nunca, assim, eu posso falar como homem, pelo menos, né? Assim, os meus amigos, ainda mais difícil ainda falar sobre emoção, então é uma coisa muito presente. E pouco desenvolvido a questão emocional, o coeficiente emocional. E a gente está vivendo agora uma grande transformação, que né, o que está acontecendo com a inteligência artificial, aonde a inteligência artificial já sabe mais do que a gente no intelecto. E aí agora a gente precisa trabalhar o emocional mais do que nunca, porque é isso que também vai nos diferenciar. Exato. Assim, finalmente a gente chegou num ponto que, gente, vamos acordar para a vida, a gente precisa trabalhar nossas emoções. Quando eu tive o meu burnout, o que eu fiz pós foi justamente isso. Eu olhei e falei, eu preciso olhar para dentro. O lance do avião, né? Coloca a máscara em você, depois você coloca nos outros. Eu falei, gente, deu errado aqui. Eu preciso agora cuidar Uhum. do corpo, mente, espírito. Eu fiz um plano de ação, corpo, mente, espírito. Eu falei, o que eu faço agora para equilibrar? E isso me ajudou muito nesse processo de virada. Eu entender que era sobre mim, não era sobre a empresa, sobre o líder, eu achar culpado, era sobre, cara, eu preciso assumir as rédeas da minha vida
eu preciso entender, sim, tudo que eu fiz até hoje que me levou no sucesso da minha profissão, né? De eu ter, até onde eu cheguei, e eu vou tomar a decisão se eu continuo ou não, por mérito do que eu sei que eu posso entregar. Ah lá, luto voluntário. É, Eu tomar a decisão se eu continuo ou não. perfeito. É isso. É sobre decisão, realmente. No Sim. final das contas, é sobre isso. E aí, acho que para a gente fechando, estamos num momento importante agora, né, Isa, sobre a NR1. Sim. Que é, para quem não sabe, né, saiu recentemente, a NR1 é a norma ocupacional, se pode dizer assim, que traz ali uma regularização que acho que a princípio ainda é uma recomendação para as empresas, mas que se torna oficial a partir do ano que vem, né? E tem um ano aí para entrar em vigor. Não, não, Não? não, não. Pera lá. É, é É. assim, a NR1 é a norma regulamentadora. Por que que é número um? Foi a primeira, tá? Criada em 1978. De lá para cá, nós tivemos várias normas regulamentadoras. À medida que os acidentes vão aumentando, as fiscalizações vão reconhecendo, né? Então, quais são os riscos ocupacionais de cada ambiente. Então, você tem risco físico, químico, biológico. E agora, psicossocial. O que que é isso? Aquilo que eu não vejo, mas que adoece. Do que eu tô falando? Assédio, sobrecarga de trabalho, discriminação e uma série de coisas. Isabela me belisca, isso é sério? Sim, já é lei. O que acontece, Caio, é que as multas começam em 2026. Ah, ó, Então, eu, a NR1, ela passa a valer oficialmente a partir do dia 26 de maio de 2025. Isso é um aumento histórico, tá? Para a preservação da vida e dos negócios de milhares de pessoas. As multas, ou seja, a fiscalização, é só em 2026. Então, saiu tanta fake news é, em relação a isso nos últimos tempos. E quem me acompanha, então, tá vendo que eu tô indo sempre ali, bem criteriosa com todas as informações. Então, a partir de maio de 2025, as empresas que têm funcionários com carteira assinada precisam mapear os riscos psicossociais, assim como você precisa mapear riscos físicos. O que que é isso? Tem risco de queda? Tem risco de cair um andaime na sua cabeça? Isso é um risco físico. Você tem risco de se contaminar num hospital, numa empresa onde de extração de gás, por exemplo? Isso é um risco biológico ou químico. Então, hoje, a gente poder falar sobre risco psicossocial é um baita avanço, Caio, tá? Então, para quem ainda acha que nós estamos falando de mais uma lei, não, nós estamos falando de oportunidade, tá? E aí, como é que começa o mapeamento? Ou seja, os próprios funcionários precisam responder um questionário. E aí, Caio, se você não faz um trabalho de conscientização para as pessoas responderem, essas respostas podem ser enviesadas. Esse é o meu trabalho, inclusive, para facilitar esse tipo de conversa e mostrar que as respostas são individuais, mas a análise é coletiva. Então, neste mapeamento, ninguém vai chegar, vai analisar um resultado e vai ver o nome da Érica, da doutora Juliana, do Igor. Não. As respostas são anônimas. Na verdade, deve, tá? As respostas devem ser anônimas, mas eu preciso ter dados de onde está o problema. E aí eu consigo reduzir os riscos, mitigar e tratar. É igual febre. Quem tem filho sabe, eu preciso colocar o termômetro, né, na minha filha para saber se eu dou gotinha ou se eu levo para o médico, ou se eu dou um banho. Então eu preciso saber o que é que está adoecendo a minha equipe. Qual é o fator agressor da minha equipe? Fator ou fatores? E aí atuar. Agora, se você vem da cultura de que quem procura acha que eu não quero saber de nada disso, é uma decisão que vai afetar custo financeiro, emocional, reputação. Tá? Então a gente pode ainda falar sobre isso no futuro, mas toda a sua audiência tenho certeza que é, sabe reconhecer fake news, sabe buscar em fontes seguras. Então estou lhes dizendo, multa só a partir de 2026, mas a oportunidade começa agora. perfeito. Vi que a doutora Ana Portugal entrou aqui também, que é uma psicóloga muito renomada no mundo corporativo. Ela faz um trabalho incrível em grandes multinacionais.
E gostaria de ter, encerrando com você deixando uma mensagem para os líderes, assim como eu, que trabalhei e vi que existe uma diferença muito grande entre líderes e chefes. Uhum. Que mensagem você poderia deixar para a gente trazer essa consciência assim do cuidado? Já sabemos que alcançamos o lugar de liderança por resultados técnicos, mas a gente só se mantém, né, nessas cadeiras, nessas posições, por comportamentos. E o que vai determinar o seu comportamento é a forma como você reage aos imprevistos, às situações. Saúde mental. Essa é a definição de saúde mental na prática de segunda a segunda. A capacidade de lidar com adversidades e imprevistos todos os dias. Então, se você está líder, não se esqueça, você está. Tudo é provisório. Então, se você está por questões técnicas, parabéns. Mas a manutenção, ó, ó o que eu vou dizer, a manutenção do seu cargo vai depender do seu comportamento. Então, se você quiser continuar com ideias equivocadas sobre o que é saúde mental, o que é risco psicossocial, se você achar que tudo isso é uma bobagem, é uma decisão. Mas você já tem informações suficientes para saber que hoje os talentos mudam de trabalho, não é por dinheiro, é por ambiente. Então, você quer ter uma boa equipe? Seja um bom líder. E para ser um bom líder, você tem que ser uma boa pessoa. Ah, Perfeito. ou seja, é, seja a pessoa que você quer ter do seu lado. Não exija só que as pessoas façam ou sejam uma coisa que nem você é capaz. Acho que começa por aí. E aí, reconhecer, Caio, que tipo de ajuda eu preciso? Não me ensinaram isso. Beleza, então onde eu aprendo? Perfeito. Né? Sair do lugar passivo e para o lugar ativo. E, bom, então, tá nas minhas mãos. Eu preciso me habilitar nesse assunto que está mudando. E eu sempre gosto de usar o exemplo do cigarro. Poxa, já foi permitido fumar dentro do avião, hoje não pode mais. Então não me venha com o papo de que isso não muda. Muda. Mas não muda de um dia para o outro. Mudança de cultura é a longo prazo. Eu preciso de muitas pessoas trabalhando a educação do tema. E é o que nós estamos fazendo aqui. Perfeito, incrível. E eu complemento com uma visão que eu sempre trouxe no corporativo, que nós somos todos seres humanos. Né, os líderes acabam chegando numa posição na empresa que é líder, tem muita gente que o ego sobe. E eu sempre reforcei isso. Independente de qualquer coisa, somos pessoas em momentos de vida diferentes, com experiências diferentes e resultados diferentes. Mas antes de tudo, somos seres humanos. E a gente precisa ter esse olhar do cuidado. Então, assim, você está cuidando da sua equipe como você cuidaria da sua família? Como você gostaria que o seu filho fosse cuidado no ambiente de trabalho, ou a sua filha? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que trazer. Como que você gostaria que as empresas recebessem alguém da sua família, não é? É isso. Muitíssimo obrigado, assim, uma honra, um prazer, né? Eu falo que Deus colocou você na minha vida lá em Austin, a gente teve uma conversa, a gente pôde trocar muito. Espero ter conseguido passar todos os elementos aqui que, né, possam O impactar assunto é muito vidas. longo, né? É impossível em uma hora a gente falar de tudo, mas eu acho que já deu para dar uma boa orientada em quem já está disponível. Eu gosto de dizer que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Mas Perfeito. não é uma vez só, tá, gente? Às vezes ela tem que chegar várias vezes também para você poder assimilar, mudar comportamento. Uma coisa é ler livro de autoconhecimento, falar sobre autoconhecimento. Outra coisa é praticar todo dia, sabe? Diante dos desafios. Perfeito, Isa. Muitíssimo obrigado. Terminamos aqui mais uma série, mais uma live da série Transborde o Seu Melhor com Isabela Camargo. E assim, que live incrível. Poderíamos, como você falou, ficar horas falando aqui. É um tema que realmente impacta muita gente e é uma missão extremamente importante. Te agradeço muito pela disponibilidade, por estar aqui comigo, por essa parceria e te desejo tudo de bom, né, na sua gestação. Que Deus te ilumine muito, que você seja muito abençoada e que você possa seguir o seu caminho transbordando e impactando vidas nessa missão tão linda. Obrigada, Caio. Que a gente seja instrumento, que essa mensagem então possa chegar em mais pessoas. Muito obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Para você que está
com um tema, né? Eu vi alguns comentários aqui falando que está em burnout há 7 meses, que é uma situação muito difícil. Cuide-se, procure ajuda. Primeira coisa, cuide de você, procure ajuda, não tente resolver sozinho. Profissionais da saúde estão aí para isso, tá? Então, fica essa mensagem final. Muito obrigado. Encerramos a live aqui, gente. Muito obrigado, assim, muito feliz. Espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Essa é a ideia do canal. Trazer cada vez mais informação e trazer cada vez mais transbordo das pessoas, que as pessoas possam vir aqui compartilhar com vocês a história e como que elas realmente transformaram a vida delas e podem transformar outras vidas, né? A gente fala um pouco sobre isso, sobre a nossa missão, sobre muitas vezes, infelizmente, ser através da dor. E espero que você não chegue num burnout. Então pare. Se você está passando por uma situação difícil, pare. Respire, cuide de você, né? Coloque a máscara em você primeiro, para depois você cuidar da sua família. Então comece a se priorizar corpo, mente, espírito, família e profissão. A minha mentoria do Wings, né, de propósito, eu trabalho isso. Então você revisar sua identidade, propósito, então fazer o comando de corpo, mente, espírito, família, profissão. E aí sim conectar num plano de carreira ou num plano de negócio. Tá bom? Então conte comigo também se estiver precisando de ajuda. E é isso aí. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. E na próxima semana tem mais. Em breve eu trago novidades. Quem é o próximo convidado? Muito obrigado. Boa noite.